Hoje, a gente vai fundo em um capítulo que é um verdadeiro ponto de virada numa história fascinante. É uma trama que envolve risco, honra e uma busca desesperada por segurança. Tudo isso no terceiro capítulo do livro de Ruth. A história já começa com essa pergunta de Noemi para a nora dela, Ruth, uma pergunta que, nossa, é de cortar o coração. Sendo viúvas, o futuro delas era totalmente incerto e tudo dependia de um plano bem ousado. Noemi se sentia responsável por achar um lugar de descanso para Ruth, o que naquela cultura significava segurança, estabilidade, um casamento. Com a sobrevivência delas em jogo, Noemi, a sogra mais velha e mais vivida, bola um plano. Um plano audacioso e muito específico daquela cultura. O objetivo era bem claro: garantir o futuro de Ruth através de um parente rico e influente que a gente já conhece, o Boaz. E olha, essas instruções não eram aleatórias de jeito nenhum. Cada passo era uma parte calculada de um apelo tradicional e bem arriscado a um parente. Basicamente era um pedido de proteção e casamento. Ruth tinha que se preparar como uma noiva, se aproximar com discrição e com um gesto simbólico, acionar a obrigação de Boaz como parente delas. Só pra gente ter uma ideia, o cenário por si só já adiciona uma tensão enorme na história. A era era um lugar público, aberto, onde Boaz dormia para proteger a colheita dele. Isso tornava o plano da Noemi uma coisa incrivelmente audaciosa. A reputação da Ruth estava totalmente em jogo, dependendo só da honra dela e, claro, da de Boaz. Ruth, então, segue à risca tudo que a sogra mandou. Ela espera o boss comer, beber, ficar de bom humor, e aí, no meio da noite, ela se aproxima dele. É aqui que a história chega no seu momento mais dramático. Quando Boaz acorda, assustado, e encontra a Ruth ali aos seus pés, ela não hesita. Ela faz o seu apelo com essas palavras, que na verdade são um pedido formal, super simbólico de casamento e proteção. A profundidade desse gesto é incrível. Não era uma sedução, era um apelo legal. Pessoal, ao usar essas palavras, Ruth estava, na verdade, pedindo para Boaz ser a resposta da própria oração que ele tinha feito por ela. É genial, né? Em vez de brigar com ela, Boaz a abençoa. Ele elogia essa última benevolência dela, a lealdade à família do falecido marido, por não ter ido atrás de homens mais jovens. Para ele, esse ato de lealdade era ainda maior do que o primeiro, que foi ficar com Noemi. Boaz entende o pedido na hora. Ele sabe da sua obrigação, mas ele também sabe que existe um processo legal que precisa ser seguido, que é a lei do parente resgatador. O Goel era a base da estrutura familiar israelita. Era um papel fundamental que garantia que nenhuma linhagem ou herança familiar se perdesse. Mantinha a estabilidade social da família. Boaz se encaixava perfeitamente nesse papel. Só que tinha um detalhe. Boaz está mais do que disposto. Ele parece até ansioso para cumprir esse papel de resgatador de Ruth. Só que como ele é um homem de muita honra, ele revela uma complicação inesperada que precisa ser resolvida primeiro. Boaz jura que vai agir, o que já tranquiliza Ruth. No entanto, a honra e a lei mandavam que ele primeiro oferecesse a oportunidade para o parente mais próximo. E é isso que cria um novo e inesperado ponto de suspense na história. Para muitos analistas e teólogos, as atitudes de Boaz representam muito mais do que a honra de um homem. Elas são vistas como uma poderosa prefiguração, sabe, um símbolo de uma história de redenção muito, muito maior. E aqui a conexão fica bem clara. As fontes traçam um paralelo direto entre Boaz, disposto a resolver as questões legais para dar um lar para Ruth, e a figura de Cristo, que é retratado como aquele que paga o preço para redimir e oferecer uma herança eterna. A noite termina com Boaz mandando Ruth para casa antes do amanhecer. Ele faz isso não só para proteger a reputação dela, mas também dá um presente e a promessa de que vai agir rápido. As 6 medidas de cevada que Boaz dá para Ruth são muito mais do que só comida. Elas são um sinal concreto da promessa dele, um símbolo de esperança e provisão que reverte completamente aquele tema do vazio lá do começo da jornada de Noemi. As palavras finais de Noemi no capítulo mostram uma confiança total. Ela conhece o caráter de Boaz e tem certeza de que ele vai resolver a situação sem demora. A narrativa, então, dá uma pausa, se preparando para a conclusão no dia seguinte. Os temas de confiança e redenção dessa história antiga ecoam muito além do tempo dela, né? E acabam inspirando uma reflexão final. A ideia de ter fé em um Redentor que, assim como Boaz, trabalha ativamente e não descansa até que a causa seja resolvida.